Oi, eu me chamo Damires Rinarli, tenho 27 anos, estou vereadora na cidade de Conselheiro Lafaiete, sou a única mulher eleita, acredito que nós precisamos de mais representatividade feminina na política, sou advogada, especialista em direitos da mulher, estou fazendo hoje uma pós-graduação também em direito público, faço parte de uma associação chamada Visibilidade Feminina, que tem como objetivo o protagonismo da mulher nos espaços de poder, e também sou feminista. Eu sou a primeira mulher lésbica da história de Lafaiete a estar como uma representante política no poder legislativo. A representatividade feminina ela é muito pequena. Aqui na Câmara eu sou a única mulher eleita e isso, infelizmente, traz um contexto ruim para as representatividades. Mesmo eu sendo a única mulher, a gente conseguiu com política pública o Centro de Referência da Mulher e eu acredito que se tivéssemos mais mulheres aqui também, nós estaríamos lutando por propósitos que, infelizmente, alguns homens não têm a sensibilidade de uma mulher, como por exemplo o absorvente menstrual. Nós mulheres sabemos da necessidade do absorvente menstrual. Por mais que um homem queira falar sobre esse contexto, ele não tem essa vivência. E ano passado, 2021, tivemos um caso extremamente atípico em que, por um momento extraordinário, uma mulher esteve em posse para votar uma CPI eleita juntamente comigo, mas foi apenas um dia, uma sessão. E a gente pensa da necessidade de termos mais representatividade. Aqui somos 13. Se nós tivéssemos, as mulheres são a maior representatividade no eleitorado brasileiro. Nós somos 52% do eleitorado. Então, se nós mulheres votássemos em mulheres, tenho certeza que nós teríamos mais representatividade. E esse contexto, ele é importante, simplesmente pelo fato também de essa casa nunca ter recebido, nunca ter elegido uma presidenta. Nós nunca tivemos uma mulher presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. E isso é o reflexo das eleições. O contexto, até mesmo da mulher poder votar, que é muito recente na história do Brasil, 1932, faz com que a gente perceba um caminhar necessário de consciência política das mulheres e também dos homens. Nós mulheres votamos uma vida inteira nos homens e a gente precisa também homens que reconheçam a vida pública e política das mulheres para representar seu povo, se sentirem representados por mulheres também. Essa é uma bandeira necessária, que a gente precisa de hastear, que a gente precisa de erguer, que a gente precisa levar até as urnas. Como uma companheira, Duda Salabert, menciona, nossos sonhos não cabem nas urnas, mas é através delas também que nós conseguimos sonhar e realizar esses sonhos. Hoje eu me sinto muito feliz por estar aqui representando o povo lafaiense e principalmente por ser fortalecida por esse povo. Quando eu mencionei sobre o projeto, as proposições em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher e também pelo enfrentamento dos maus tratos contra os animais e o direito do nome social para pessoas trans e travestis, foram proposições que infelizmente me trouxeram ameaças muito difíceis de até me fazer repensar em estar nessa posição política hoje. Eu fui ameaçada de morte por um sujeito que trouxe diversas questões negativas, não só no meu mandato, mas principalmente na minha vida pessoal, na vida da minha família. E isso realmente faz com que a gente fique abalado, porque se a gente se propôs a estar aqui, é de fato para representar uma população como um todo, e não para ser violentado, e muito menos perder a vida por causa disso. E diante disso, eu fui caluniada, difamada, ameaçada de morte, que foi o pior, perseguida. E esse sentido todo
me trouxe uma positividade também por perceber que eu não estou só, que ninguém possa se sentir ameaçado apenas por ser, apenas por amar, apenas por estar aqui reivindicando seus direitos, que são seus, são válidos. Hoje, graças a Deus, eu carrego uma representatividade muito forte, que é a representatividade feminina. E as mulheres confiam em mim para estar aqui na Câmara. E essa confiança precisa de ser tida com coragem. E eu tenho essa coragem hoje. E eu me sinto ainda mais fortalecida com essa coragem para a gente ir enfrentando todas essas violências. Porque, de fato, não vão e não poderão jamais nos calar. Nós somos muitas e muitas estamos unidas e fortes para enfrentando essas violências. O contexto de ameaça que eu sofri, a ameaça de morte, foi um momento muito difícil que eu passei aqui, e foi em julho de 2021, em que um sujeito se viu no direito de dizer que poderia romper com a minha vida. Diante de dois projetos, né, um sobre o enfrentamento da violência contra a mulher linkado aos maus-tratos contra os animais, porque existe uma teoria chamada teoria do link, que diz que a cada 10 casos de violência doméstica, 7 se iniciam nos animais. Como se os animais fossem a ponta de um iceberg de uma violência doméstica enfrentada, seja ela contra a mulher, contra o idoso, a criança e o adolescente, enfim, todos aqueles vulneráveis no ambiente doméstico. E também diante de uma indicação, que são leis estaduais e federais para o direito do nome social para pessoas trans e travestis. E nesse sentido, essa pessoa começou a dizer que os gays tinham que morrer, não merecia viver, que uma frase que ficou muito marcada para mim, que através de um vídeo que essa pessoa mandou com uma mulher morta, nua, enforcada em um rio, dizendo: tá vendo? É isso que precisa de acontecer com a Damires. E isso para mim me impactou de uma maneira enorme, porque a partir do momento que você vê aquela imagem e percebe que uma pessoa está dizendo que aquilo que precisa acontecer com você, isso fere a gente. Já é uma ameaça, já é algo que te dói e parece que te machuca, físico, interno, tudo. E além de tudo, existe todo um contexto pessoal. Não é apenas a pessoa pública, estando vereadora, que está ali. Não, é a Damires, que tem família, que tem pai, que tem irmãos, tem namorada, que tem todo esse contexto, que tem sobrinho, que tem avós, que tem tios. Existe uma pessoa aqui. E essa pessoa, ela tem sentimentos. Isso não pode acontecer com uma pessoa simplesmente por ter seus preconceitos homofóbicos, misóginos, disparar e simplesmente querer tirar a sua vida. E eu tive que fazer diversos tratamentos psicológicos também, fui escoltada por um período, tive o apoio imenso do Programa de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos também, que me ergueram a estar bem hoje, após há mais de um ano, né? Foi julho do ano passado, tivemos nesses últimos dias a condenação desse sujeito, ainda não transitou em julgado essa sentença, mas já é um avanço para percebermos que há uma diferença muito grande quando se menciona pela liberdade de expressão, quando você está cometendo crimes de discurso de ódio, de ameaça, de perseguição, de homofobia, de misoginia. Tudo isso são crimes. Você não pode, muitas vezes, dizer: eu posso falar sobre determinada coisa, que é liberdade de expressão. Não. Existem crimes que são invisibilizados ou talvez maquiados por essa liberdade de expressão. E tudo isso reflete o contexto como um todo, né? Esse sujeito foi até candidato a vereador, é um homem que tem diversos relatos também de violências, uma
uma ficha extensa de ocorrências, e a gente percebe que deve ser muito difícil para um homem desse perfil ver uma mulher jovem, uma mulher lésbica, uma mulher que enfrenta as violências, que luta com outras mulheres para não se calarem diante das violências domésticas e familiares, eleita. Então, todo esse contexto retrata também o nosso cenário da violência contra a mulher. E essa violência política de gênero é uma faceta, é uma imagem que retrata essa violência que inúmeras mulheres passam diariamente dentro das suas casas, nos seus relacionamentos. E isso, infelizmente, é algo que a gente traz enraizado na nossa cultura, uma cultura machista, uma cultura patriarcal, que precisa ser diariamente desconstruída, para que tenhamos a liberdade de manifestar, a liberdade de sermos, a liberdade de escolher e a liberdade de não sermos vistas como objetos que podem simplesmente de um dia para o outro ter sua vida retirada. Então, esse todo o contexto é pela luta da vida, pela luta da liberdade, pela luta pelo direito de ser mulher. Toda a rede hoje que tem sido discutida, até mesmo para as mulheres hoje que sofrem a violência política de gênero, ela é muito nova, ela está sendo construída, ela está sendo debatida, e isso é importante até mesmo para nós mulheres eleitas em cargos eletivos, que demonstremos e lutemos de uma maneira conjunta, de uma maneira unida, para que a gente faça a diferença para as futuras mulheres eleitas, que eu tenho uma perspectiva muito positiva, se Deus quiser, da gente ter mais representatividades femininas na política em todos os âmbitos. É necessário um fortalecimento da rede de proteção, e essa rede de proteção, onde eu incluo de uma maneira muito positiva o programa de proteção dos defensores dos direitos humanos do estado de Minas Gerais e também no âmbito nacional do nosso país. É muito importante esse apoio do programa, da gente também ir até as delegacias, das próprias delegacias estarem preparadas para receber essas denúncias, para conduzir essas vítimas e até mesmo direcionar. Pelo programa, por exemplo, eu recebi um apoio muito forte, muito positivo, de maneira psicológica, de maneira de visibilidade. Isso traz uma segurança pública e fortalece a nossa vida política para que nós consigamos enfrentar e continuar a caminhada política pela luta dos direitos humanos como um todo, por todas as lutas que trazem a nós a necessidade de uma justiça social. Nosso compromisso é com as pessoas. O nosso compromisso é fortalecer as pessoas como um todo, ecoar as vozes e fazer com que essa união de vozes possa transformar a sociedade que vivemos, para que ela seja justa, igualitária e pacífica. Contem sempre comigo, porque eu estou aqui para servir.